Diga amar, servir, influenciar. Esse é o tema que nós temos no ano de 2019. Amar, servir, influenciar. E alguém pode dizer a ordem dos fatores não altera o produto, mas a gente precisa entender algumas coisas. Influenciar é resultado. Diga, influenciar é resultado. Quando a gente pensa em influenciar, ele é o resultado de você amar e servir. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você nesta noite. A gente pode servir alguém sem amar, mas é impossível que você ame alguém e não sirva. E todas as pessoas que amam, elas servem. E todas as pessoas que amam e servem, elas influenciam. Por isso que a ordem correta é amar, servir e influenciar, porque quem ama, serve, quem serve, influencia. Quem serve sem amor, ele só está cumprindo uma função. E ele não vai impactar a vida de ninguém, simplesmente porque ele só está ali cumprindo uma função. Mas quando o amor está envolvido nesse processo, o impacto é sentido pelas pessoas à nossa volta. Marcos 6,37, põe na tela, por favor. É um texto bastante conhecido, eu não vou ler todo o texto, só vou ler esse versículo, que diz: ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe dar-nos de comer? Jesus está falando que eles deveriam servir o povo. Segundo o relato bíblico, ali havia uma multidão de 5.000 pessoas. E geralmente quando eles falavam, eles contavam os adultos, eles não contavam as crianças. Ninguém vai sozinho. Se você está lá, o pai e a mãe, geralmente a criança está junto. Então era uma multidão, e essa multidão fazia 3 dias que estava seguindo Jesus. E eu acredito que essa multidão ela foi crescendo. Jesus está ali, o pessoal começou a correr, indo, e de repente se formou uma grande multidão, e já fazia 3 dias onde Jesus estava, o povo estava seguindo Jesus, e Jesus ali ensinando o tempo todo. E eu fico pensando quanto que isso é cansativo até para Jesus. Nós estivemos agora esse final de semana, desde sexta até hoje, ministrando lá o curso de libertação, é muito cansativo. E a gente reveza. Imagina se tivesse tocado sozinho. Então, eu fico pensando ali, é cansativo para quem ministra e é cansativo para quem está ouvindo. Só que ali tem refeição, café da manhã, tem almoço, tem janta. No deserto não tinha isso, não. E aí Jesus chega e fala: dá-lhes voz de comer. O que Jesus está falando? Sirva o povo. É isso que Jesus está falando. E qual era a preocupação deles? A preocupação deles não era servir o povo. Eles sabiam, provavelmente esse discípulo já sabia quanto que eles tinham de dinheiro. E a primeira preocupação dele é: nós não temos dinheiro suficiente para comprar pão para todo mundo. É exatamente isso que ele está respondendo para Jesus. O dinheiro que nós temos aqui não dá para comprar para todo esse povo. Além de que eu acredito que ele ficou pensando assim: onde que é o lugar mais perto para comprar pão aqui? Como que eu vou trazer esse pão? Quer dizer, eles pensaram em tudo e o que eles não queriam era servir o povo. Essa é a verdade. Mas Jesus, que era um homem cheio de amor, foi e mandou que a multidão se assentasse, pediu que se assentasse em grupos de 50 e mandou ver o que eles tinham. E quando chegou com 5 pães e 2 peixes, Jesus deu graças e toda a multidão foi alimentada. Então, quando a gente pensa nessa questão servir, eu quero te dizer que servir não é muito fácil. A nossa cultura ocidental, e principalmente para nós brasileiros, que ainda temos os resquícios da escravatura, que é pouco mais de 100 anos, aconteceu a libertação dos escravos, mas a gente vive ainda em pleno século XXI, esses resquícios dessa mentalidade escravagista. Filipenses 2,5, esse é o maior desafio para mim e para você como cristão, é viver essa verdade que Paulo escreve à igreja de Filipos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Vou descer agora. Tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E aqui é um ponto interessante, porque ele toma essa forma de servo. Porque Jesus, ele desce ao mais baixo nível. Por quê? Ele é rei, lá no céu, filho de Deus, toda a autoridade havia sobre ele lá. Ele vem, ele despoja-se da sua divindade e vem para morar entre os homens. E encarna como homem. Mas ele não só encarnou como homem, mas ele assumiu a posição de servo. E hoje, Jesus ele tem sido estudado por mentes brilhantes acerca disso, porque isso tem impactado muitas empresas hoje. Por quê? Porque eles descobriram que a maneira de Jesus liderar, e eles chamam isso de liderança servidora. Jesus liderava pelo exemplo, servindo. Foi assim que Jesus impactou aquele mundo, dividiu o mundo antes e depois dele, e tem influenciado toda a história. Artes, mídia, entretenimento, governos, política, educação, em todas as áreas Jesus tem influenciado. E ainda hoje, em pleno século XXI, ele continua influenciando. Simplesmente porque ele tomou essa decisão. Porque ele podia dizer não para o Pai, mas ele tomou a decisão de... Mas ele não parou só nessa questão de tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, continua o texto, e aí diz, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ele foi ao lugar mais baixo. Naquela época era o pior tipo de morte que existia, e ele vai e faz isso. Ele decide fazer isso. Por quê? Só faz isso quem ama. Porque ele amou, ele serviu a humanidade, e ele impactou a humanidade e fez a diferença. Quando eu olho para esse texto, eu sei que isso é um desafio pessoal meu todos os dias. Ser como Jesus. O apóstolo Pedro, na sua carta, ele diz que nós devemos seguir as pisadas de Jesus. Cada cristão aqui na terra, eu e você, nós temos como missão seguirmos as pisadas de Jesus. Essa é a minha missão, é a sua missão, seguir essas pisadas de Jesus. Mas o nosso coração, ele muitas vezes nos engana. Jeremias 17:9, projeta para mim, por favor. Mostra exatamente esse engano do coração, onde a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, o meu coração, o seu, ele é enganoso. Às vezes você acha que está servindo porque você ama, mas no fundo você pode estar servindo simplesmente porque você quer reconhecimento. É possível isso? Claro. Muitas pessoas, elas servem porque elas querem ser reconhecidas. Elas não servem porque elas amam o próximo, elas servem porque elas amam a si mesmas. Elas servem porque elas querem ser reconhecidas pelas pessoas. E isso está cheio de pessoas assim. E é por isso que esses tipos de pessoas não conseguem influenciar as outras pessoas. Esse tipo de pessoa não consegue influenciar ninguém. Porque, mesmo que ninguém veja, Deus conhece o coração. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, Ele sabe. Ele sabe o que existe de fato. Qual é a motivação do teu coração em servir? Porque é possível que você sirva um dia, você sirva 2 dias, você sirva 1 mês, você sirva 2 meses, mas depois de servir um certo tempo, isso vai ficar notório. No começo as pessoas não percebem, mas com o passar do tempo as pessoas vão percebendo que a sua motivação é equivocada, que o sentimento do coração da pessoa é totalmente equivocado. Mas quando você ama de verdade e serve, inundado por esse amor, também é difícil esconder. Nos primeiros dias as pessoas não notam, mas com o passar do tempo as pessoas veem que você está inundado, você está cheio de amor, você está cheio da presença de Deus, e você serve simplesmente porque você está cheio desse amor. E é isso que Deus deseja de mim e de você, que sejamos cheios do amor dEle,
cheios da presença dEle. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange, e é esse amor de Cristo que tem que nos constranger todo dia a viver uma vida de servir. Deus nos chamou para servir nessa sociedade. Qualquer que seja a área que você esteja, nós precisamos servir. Nós vamos ver algumas coisas agora, e eu quero mostrar para vocês como algumas pessoas podem servir, sim, sem ter amor no coração, simplesmente estão cumprindo uma missão. Põe o próximo texto, por favor. Aí diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. 2. Põe no 3 já. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Quer dizer, Paulo está dizendo que ele podia ter todo o dinheiro e usar o dinheiro dele para servir os pobres, mas se não tiver amor, nada disso aproveitaria. Isso quer dizer que alguém pode doar uma fortuna para os pobres sem amor? Pode. É isso que Paulo está dizendo, que você pode fazer caridade sem amor. Está cheio de gente assim. Está cheio de gente que usa o status dele, a fama dele, e o dinheiro que às vezes nem é dele, porque ele é uma figura pública, ele acaba conseguindo agregar muito dinheiro, e faz, e trabalha, e simplesmente ajuda muitos pobres, mas tudo que ele está fazendo, na verdade ele está fazendo, mas não porque ele ama aquelas pessoas, é porque ele quer reconhecimento. Isso faz bem para a imagem pública dele, ele ser uma pessoa que ajuda os pobres. E tem muita gente vivendo assim. Por isso que Jesus condenava algumas atitudes. Quando aquela mulher derramou o vaso de alabastro, que era uma fortuna para aquele tempo, e quebrou e derramou sobre os cabelos e os pés de Jesus, as pessoas questionaram e Jesus falou: os pobres vocês vão ter sempre, mas a mim nem sempre vocês vão ter. Então as pessoas às vezes, elas questionam, muitas pessoas acabam questionando, mas as pessoas que questionam, e principalmente aquele discípulo que estava questionando, que a intenção dele era o dinheiro. Quer dizer, ele não estava preocupado com Jesus, a preocupação dele é que aquele dinheiro foi desperdiçado, podia ter sido usado de uma forma mais correta, mas qual era a intenção do coração? E é isso que a gente precisa sondar. Põe o próximo texto para mim. É a intenção do nosso coração. Olha o que Paulo fala, falando sobre a nossa missão. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 17. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Então, até para pregar o Evangelho, as pessoas podem pregar o Evangelho simplesmente por pregar. Não tem uma paixão por aquilo. Ele não se preocupa em relação às pessoas que o ouvem. Ele está pregando simplesmente para mostrar que ele sabe pregar. Ele está pregando simplesmente para mostrar para as pessoas que ele tem muito conhecimento. Ele não está preocupado em pregar o Evangelho para ensinar as pessoas, para ajudar as pessoas a saírem daquela condição, às vezes, que elas estão vivendo, cativas na mente, e experimentarem a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. E, infelizmente, está cheio de pessoas assim, que não têm amor para pregar, eles simplesmente estão ali servindo a si mesmo. O Deus dele é o próprio ventre deles, porque eles só estão preocupados com o estômago deles. Infelizmente, isso acontece em todo tipo de profissão. Um médico, quando ele se forma, o objetivo dele é servir, mas ele pode se tornar ganancioso, sim ou não? E às vezes ele se desvia do propósito, que o propósito dele era servir porque ele tinha paixão por aquilo, mas de repente ele perde a paixão, ele perde o amor e começa a se tornar ganancioso. Um advogado da mesma forma, um pastor, qualquer pessoa, um político, às vezes ele pode até ter boas intenções,
Mas, na verdade, tem muitas pessoas que vão para o poder já com segundas intenções. E, na verdade, o poder, ele só manifesta o que está no coração, queridos. Entenda uma coisa. Tem gente que fala, a pessoa se envolve na política, ele se corrompe. Querido, ele já era corrompido. O poder só manifestou o que estava dentro do coração dele. E as pessoas não conseguem enxergar isso. É assim que acontece na vida de qualquer pessoa. Você quer conhecer um homem? Dê poder a ele. Quando você tem poder, é ali que vai manifestar exatamente quem é você. Dê muito dinheiro a essa pessoa, você vai conhecer ela. As besteiras que ela vai fazer com tanto dinheiro. Até você, se de repente você tiver muito dinheiro, é perigoso. Imagine que hoje você receba lá 10 milhões de reais. Quer dizer, tem muita gente que daqui a um ano não está mais na igreja. Porque o dinheiro corrompe. Mas aí fala assim, foi o dinheiro que corrompeu? Não, foi o poder do dinheiro. Só que a corrupção já estava no coração. Próximo texto. Nós vamos ver a questão de Ananias e Safira, e aqui a gente vê exatamente isso. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertais para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. 10. E logo caiu aos seus pés e expirou. Expirou morreu, tá? E volta, porque às vezes tem gente, o que é expirou? Então já não tem que explicar. E entrando os moços, acharam na morta e a sepultaram junto de seu marido. O que acontece é o seguinte, esses dois, um casal chamado Ananias e Safira, eu não vou entrar em toda a história, e não vou ler todos os versículos, mas acredito que você conhece, porque você é um ávido leitor da Bíblia. Então, esse casal, eles simplesmente macumunaram entre si para enganar Deus. Eles viram José de Arimateia, que tinha feito uma oferta muito generosa. E quando esse homem fez essa oferta, sabe o que aconteceu? O povo começou a falar bem desse homem. Mas sabe por que aquele homem deu aquela oferta? Porque ele estava cheio de amor, ele tinha compaixão das pessoas, ele estava inundado de amor, e ele pegou e vendeu uma propriedade, entregou aos pés dos apóstolos para ajudar as pessoas. Aí eles viram uma oportunidade de quê? De serem valorizados. E foram vender a propriedade e falaram que ia dar tudo, só que no meio do caminho eles falaram, não, é muito dinheiro. É muito, 1 milhão na igreja, Deus o livre, vou dar só 700, 300, vou embolsar aqui, e levaram só 700 mil, estou dando um exemplo hipotético aqui, mas foi o que aconteceu, só que quando eles chegaram lá, o Espírito Santo revelou para Pedro, imagine se acontece hoje isso na comunidade global, né? Isso, o Espírito Santo revela para o apóstolo, né? E aí ele fala, por que enganaste o Espírito Santo? Pum, morre. Foi o que aconteceu, os dois, morreu Ananias e morreu Safira. Por quê? Porque eles queriam servir para o benefício próprio. Não estavam inundados de amor. E a Bíblia diz que isso gerou um temor muito grande na igreja. Eu fico pensando, se isso acontecesse hoje, aleluia, a igreja ia ser Arabaxaramanaia. Se acontecesse quando Nilton Ferreira fez a primeira vez aqui, pum, desmaiou, morreu ali. Meu irmão, quem estava aqui naquela primeira vez que o Nilton Ferreira veio? Quem levou um susto aí? Tinha gente falando, Jesus, eu não, Jesus. Tinha gente pedindo, quem não estava aqui não entende nada do que a gente está falando. Então, por isso que você tem que vir no culto, viu? Agora vai lá no YouTube e assiste o que aconteceu. Então, exatamente isso. Porque uma pessoa fingiu que morreu. Aqui. Era um teatro. Na hora da oferta, meu irmão, e um silêncio nessa igreja. E o duro que quem estava do lado, quando a pessoa caiu, quem estava do lado falou, Deus já deu 2 passos para longe, falou, eu não, Senhor, a sorte caiu aqui do meu lado. Aí é como um raio, né? O cara fala, graças a Deus eu escapei. Mas o que acontece é que as pessoas elas precisam entender que isso é muito sério. Olha o próximo texto. Porventura pouco é que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel para nos matares neste deserto?
senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós. 14. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança. Porventura, arrancará os olhos a esses homens? Não subiremos. Isso aí fala de Datã, Coré e Abirão, que chega para confrontar Moisés. Esses 3 homens, eles não concordam que Moisés mais lidere o povo. E eles chegam diante de Moisés para confrontar Moisés e falar assim: você não pode mais ser o líder. Você acha que é melhor do que todo mundo? Então eu vou traduzir, porque às vezes essa linguagem aí dá uma truncada, né? Eu vou traduzir para uma linguagem que você entenda. O que eles estão perguntando para Moisés: por que você é o líder? O que eles não entendiam é que Moisés era líder porque Moisés amava o povo. Moisés, quando o povo fez o bezerro de ouro e ele fica sabendo, sabe o que ele faz diante de Deus? Quem é que faz um negócio desse? Ele chega diante de Deus e falou assim: perdoa o pecado deste povo, se não, risca o meu nome do livro da vida. Quem é que põe a própria vida em risco? Só quem ama. E aí Deus fala para ele assim: quem pecar contra mim, esse vai se ver comigo, mas você eu não vou riscar do meu livro não. Pode deixar que no tempo certo eu vou visitar esse povo e eles vão pagar pelo que eles fizeram. Então, o que acontece que Datã, Coré e Abirão não entenderam, e você pode ler esse texto todinho na sua casa depois, essa história, é que o que eles queriam, na verdade, era posição. Eles não queriam servir o povo, eles queriam posição, eles queriam reconhecimento. Moisés não estava ali por reconhecimento, Moisés estava ali porque ele amava aquele povo. E essa é a diferença de algumas pessoas e outras. Essa é a diferença porque algumas pessoas influenciam, outras não. E essa é a diferença que às vezes perturba a alma de muita gente, porque quando vê alguém agindo dessa forma, porque ele não compreende como um cristão cheio do Espírito Santo age. Um cristão cheio do Espírito Santo e cheio de amor de Deus age. Isso é loucura para o mundo. Muitas pessoas dizem assim: você é bobo. Você vai fazer essas coisas, você é bobo. Mas a nossa recompensa não vem do homem. A nossa recompensa vem do Senhor. E é Deus que vê. E o Deus que vê tudo, Ele te recompensa. E no tempo certo, mesmo que as pessoas estejam te humilhando, no tempo certo Ele vai te estabelecer nos lugares altos. Porque esse é o propósito de Deus. Mas primeiro, você precisa aprender. Porque Jesus, você sabe por que Jesus chegou nessa condição? A Bíblia diz que Ele aprendeu. Lá em Filipenses 2 fala, que nós lemos, ele aprendeu a obediência, ele aprendeu. Isso é um aprendizado. A vida ela vai nos ensinando, mas a gente precisa viver isso. Põe o próximo texto, por favor. Aqui é a história de Davi também. Diz, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele, e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade ao fio da espada. Eu acho fantástico a posição de Davi. Não precisa pôr o outro, não. Porque Absalão está vindo com um exército para tomar o trono do pai. Ele não está sentado em cima do trono dizendo: esse trono é meu. Não, ele se preocupa com a população, com o povo. Ele fala: vamos fugir, porque senão a cidade vai perecer, muita gente vai morrer. E aí ele sai a pé e vai embora, e foge, para que Absalão chegue e tome o trono. Se você ler toda a história, fantástico, ele fala assim: se Deus tem um propósito na minha vida, eu vou voltar. E eu ainda vou ver, a maior paixão de Davi era estar na presença de Deus diante da Arca da Aliança. Que naquele tempo o símbolo maior da presença de Deus era a Arca da Aliança. Aí os sacerdotes quiseram levar a arca com Davi, e Davi falou: não, deixa a arca aí. Se Deus
se agrada de mim, eu vou voltar para ver a arca, eu vou voltar para estar na presença de Deus novamente. E o que acontece? Absalão morre, fica preso pelo cabelo numa árvore, flecham ele e ele morre. E Davi volta de novo para assumir o trono. E é isso que as pessoas não entendem, que a pessoa que ama, ela serve, porque ela se preocupa com o próximo, ela se preocupa com o outro, ela sempre está preocupada com as pessoas que o cercam. E quando isso de fato acontece, o impacto na vida das pessoas é extraordinário. Uma das pessoas que mais me inspira aqui na terra, nessa missão, chama-se Ana Lúcia, meu amor. É verdade. O amor dela é maior que ela. Eu fico vendo como ela age no trabalho dela, a dedicação que ela tem. Ela trabalha com mulheres vítimas de violência doméstica, além de trabalhar aqui na casa do Senhor. E lá, às vezes ela chega assim, mais brava com essas mulheres, porque essa mulher dá trabalho, meu irmão, põe trabalho. Aí num dia ela está brava, no outro dia ela está fazendo um bolo para comemorar o aniversário da mulher. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, às vezes minha cabeça dá um nó assim. Ontem ela estava brava com a mulher, hoje ela já está fazendo um bolo para comemorar o aniversário, e está fazendo uma festinha, depois me mostra as fotos da alegria delas. Isso, e ela vai receber algum reconhecimento dessa mulher? Não. Essa mulher sai de lá, nunca mais ela vê. Então, mas isso tem marcado a vida de tantas pessoas. Eu que convivo com ela, vejo os testemunhos, as pessoas falando. A chefe dela, um tempo, estava pegando muito no pé dela. Aí era aniversário da chefe. Ela fez um bolo e levou para... Só que ela não falou para ninguém que ela tinha feito bolo. E ali foram comemorar, mas sempre tem aquelas linguarudas. E aí chegou e falou assim, a Ana que fez o bolo. E aí a chefe ficou vermelha, roxa, amarela. Como que pode? Por quê? Porque a chefe sabe que está ferindo e de repente alguém está amando ela. Aquilo mudou. Mudou o relacionamento entre elas. Então, é você influenciar as pessoas porque você ama. Você não está esperando nada em troca. Fala, o que essas mulheres podem dar para ela? Nada. Então, é você servir sem esperar nada em troca. E você só consegue fazer isso se você estiver cheio de amor. Você não consegue fazer de outra forma. Se você não tiver com o amor de Cristo dentro de você, você não consegue fazer. Porque você vai fazer... Você lembra? Você lembra quando era criança? Sua mãe falava assim, vai lavar a louça. Aí o que você fazia? Bravo! Ia lá lavar a louça, porque senão você ia apanhar. Você servia? Servia. Mas não tinha amor naquilo. Hoje, a única diferença é que você é um adulto. E hoje você é polido. Tem coisas que manda você fazer, você faz. Mas dentro de você está a mesma criança. Plá, plá, plá. Você está indo amarrado. Você está cheio de amor quando você faz isso? Eu estou cheio de amor quando faço isso? Não. Eu só estou fazendo algo que me foi confiado. Mas isso não vai mudar a vida das pessoas. Mas quando eu estou inundado de amor, e eu sirvo, eu influencio, e eu marco a vida das pessoas. Último texto, Esther 10:3, põe para mim. Esse texto fala de um homem que serviu a sua nação.
Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero e grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Quando você lê o livro de Esther, você vê esse homem o tempo todo lutando pelo bem do seu povo. Mas quando ele lutava, quem ele era? Um Zé Ninguém. Mas esse Zé Ninguém, exatamente porque estava inundado por esse amor servindo o povo, foi estabelecido como a segunda pessoa mais importante daquele reinado. E ele só continuou fazendo aquilo que ele fazia quando ele era um Zé Ninguém. Então, o que eu falo? O poder só manifesta o que está no coração. Ele continuou fazendo o que ele sempre fazia, servindo o povo. Vamos nos colocar em pé. A equipe de louvor. Enganoso é o coração. A Bíblia diz lá em Provérbios 4, 23, sobre tudo que a gente deve guardar, a gente tem que guardar o coração. Porque do nosso coração procede a saída da vida. É o nosso coração que direciona a nossa vida.